como criar um checkout personalizado no WordPress e também como colocar pessoa física e pessoa jurídica no seu checkout. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, peço que você se inscreva no canal. Tem vídeo novo toda semana. Eu faço vídeos bem rápidos, né? E você se inscrevendo no canal, o YouTube, ele mostra para mais pessoas esse vídeo, ele propaga mais o vídeo. Então você me ajuda bastante quando você se inscreve no canal e quando você deixa seu like. Então conto com você aí para me dar essa força. Então bora lá pro vídeo, pessoal. Aqui a gente tem o campo de checkout, né, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Pessoa física e pessoa jurídica. Tem aqui os campinhos básicos, né? Aqui tá um pouco torto, mas não se preocupe com isso, tá? Qual que é o básico aqui? Que você precisa para começar? Você tem que ter instalado o e-commerce, né? Você pode colocar o e-commerce e quando você começa, você pode também importar alguns produtos, né? Você instala ali o e-commerce, baixa ele lá na loja do WordPress, né? Você vem aqui na loja do WordPress, baixa o e-commerce aqui, o e-commerce. Depois que você ter baixado ele, vai ter uma pastinha lá. Então você vai clicar aqui em e-commerce, vai clicar para baixar. Vai estar aqui ele, né, prontinho. Aqui, ó, essa pastinha aqui tem os exemplos, né? Então você pode criar a tua loja e baixar esses exemplos ali e importar. Como que você faz isso? Você vai vir aqui no seu e-commerce, vem aqui em todos os produtos, vai ter, quando você não tem nada aqui, ele aparece para você já de cara aqui para você importar. Ou você pode vir aqui em cima, ó, importar, tá? Então você clica em importar e escolhe aquela listinha de exemplo. Você precisa dessa listinha de exemplo para começar a mexer no seu checkout, tá? Então é meio básico assim, você precisa realmente disso, tá? Só você escolher o arquivo e mandar importar. É bem facinho. Depois de feito isso, você vai ter uma listinha de produtos igual eu tenho aqui. São produtos de exemplo, né? Então você pode deletar depois esses produtos, não tem problema nenhum, tá? Qual que são os plugins que você precisa? Os plugins que eu vou mostrar hoje são plugins gratuitos, não tem nenhum pago aqui, tá? Primeiro plugin que você precisa para brincar é esse daqui, ó, Brazilian Marketing on WooCommerce. Eu vou deixar para vocês na descrição, tá? Então não se preocupem em anotar nada. Fica tranquilo, fica relaxado. Só assiste o vídeo, tá? Clica aqui em ver detalhes. Opa, aqui, esse aqui é o plugin Brazilian Marketing WooCommerce. Você instalou o plugin, você não precisa fazer nada, só instala ele e ele já vai aparecer para você aqui a opção de CNPJ, né? Deixa eu clicar aqui e mostrar para vocês. Vou clicar em comprar, ver carrinho. Vamos fechar aqui a compra. E aqui já vai aparecer para você, só você instalando já vai aparecer pessoa física e pessoa jurídica. Tem mais algumas configurações que você pode fazer junto com esse plugin aqui, mas são coisas básicas, tá? Só você instalando ele já vai estar funcionando. Mas caso você queira mais alguns detalhes, por exemplo, você pode colocar que só pessoa física ou só pessoa jurídica. Então ele vai ter uma alteraçãozinha ali quando você coloca só isso. E outras coisas, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, caso esteja marcado pessoas físicas ou jurídicas, ele vai ser obrigatório só no Brasil, tá? Então você pode marcar aqui, ó, caso esteja marcado, pessoa física e jurídica serão obrigatórios, apenas para o Brasil. Caso você queira vender para fora, né? Esse aqui, se você marcar, ele vai exibir o campo DRG. Esse aqui, se estiver marcado, ele vai exibir a inscrição estadual, que é importante para quem é empresa, né, pessoa jurídica. E esse aqui de baixo, se você marcar, ele vai mostrar a data de nascimento e o sexo. Isso que é bem importante em vários casos, né? Esse aqui ele exibe o celular, que é bem legal, interessante também. E esse aqui que é muito bacana aqui, ó, ele já verifica se o CPF e se o CNPJ é válido. Então é bem prático, é bem interessante. Eu geralmente marco todos, né? Mas vai depender da sua loja. Se for uma loja muito pequena, uma coisa que não tem essa necessidade, deixa desmarcado. Quanto menos coisa tiver marcado, menos peso vai ter no plugin, né? Tá vendo? Ó, eu já coloquei aqui, já aparece o RG. Se eu colocar aqui um monte de campo bobo aqui, ó, na verdade, ele deixou validado como CPF, né? Mas ele vai validar esse CPF se ele tiver, ele já colocou aqui a máscara do CPF, né? Mas ele vai validar se esse CPF é válido ou não, tá? Ó, tá tudo aqui, ó, já marca ali. Então é bem interessante, tá? Você precisa colocar o seu nome aqui, colocar alguns dados aqui, tá? É bem legal isso. E como que você coloca mais campos aqui? Como que você deixa mais bonito esses campos aqui? Agora eu vou mostrar para vocês um outro plugin, tá? Tem vários plugins que fazem isso, vários. Só que eu peguei duas opções aqui grátis para vocês, que eu sei que nem todo mundo consegue comprar os plugins, né? São caros. Aqui, ó. Tem esse daqui que é um plugin comunzão, assim, que todo mundo usa, Checkout Field Editor for WooCommerce, e esse aqui Flex Checkout Fields. Esse aqui Flex Checkout, ele é um pouquinho diferente do normal, assim, ele é bem completo, só que o problema é que o bem completo dele é pago. Então ele te dá algumas opções grátis, que é limitado.
É uma pena que se ele fosse, tipo, se ele fosse grátis, assim, todas as opções, nossa, ele seria muito top mesmo, porque ele tem opções de, por exemplo, aqui, ó, data de nascimento. Cadê a data de nascimento? Pessoa física aqui, eu tenho data de nascimento aqui, ó. Se eu gostaria de ter uma condicional, que quando fosse, eu gostaria de colocar campos condicionais, mais coisas aqui. E ele faz isso, mas só na versão paga. Na versão gratuita eu não consigo colocar campos condicionais, que nem esse data de nascimento. Ó. Se eu trocar para pessoa jurídica, eles aparecem aqui vários dados, tá? Então eu gostaria que tivesse essa questão de condicionais aqui, né? Mas não tem nesse plugin nem no outro de cima, né? Só no plugin pago. E nesse aqui pago, no caso, porque não é qualquer plugin, mesmo os pagos, não é qualquer plugin que tem essa condicional. Isso que é bem legal. Vou te mostrar para vocês aqui o que eu tô falando. Ó, o commerce, vamos aqui, vem em checkout fields. Então aqui já vai mostrar os campos de checkout, tá? Bem legal aqui, ó. Ele é bonito, ele tem uma aparência bem legal, assim, bem bonita, bem mais bonita do que os outros. Os outros têm uma cara, assim, bem arcaica, assim, é feinho e bem limitado. Esse aqui tem até você consegue colocar mais configurações como HTML, só que tudo tem várias coisas que são pagas, né? Então, ó, essa aqui é paga, essa aqui é paga, essa é paga. Mas o basicão ele faz, que é colocar alguns campos aqui. E ele é bem mais bonito, é mais fácil de você conseguir mexer e tal. Esse campo, por exemplo, esse campo aqui de número aqui, ó, número e endereço. Eu posso aumentar ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê o número? Vou pegar aqui, eu vou tirar aquele CSS que tá aqui, que tá fazendo ele ficar travadinho. Ó, tá vendo a condicional que eu falei? É uma pena que essa condicional é só para quem paga. Ó, é só para quem paga. Porque é muito top isso aqui se tivesse livre. Não é qualquer plugin que tem isso. Ó, na aparência, eu vou tirar esse campo aqui, ó. First. Vou deixar só de cima. Vou pegar aqui o bairro também. Bairro é bairro. Vou pegar o bairro e também vou tirar aqui essa tag aqui. Ah, o bairro tá inteiro. Tá inteiro aqui. Então, não, peguei estado, é bairro aqui, ó. Bairro. First também vou tirar. Vou deixar ele com inteiro, que é essa aqui, para ficar inteiro. Número também vou deixar inteiro. Vou colocar aqui a tag. Ó, você pode fazer separado, tá? Se quer colocar tag CSS, você põe separada delas, tá? Não precisa pôr ponto e vírgula nem nada. Só põe separado, que ele já entende. Complemento eu vou colocar também, para que ele seja total. E bairro já tá total, né? Que nem a gente fez ali. Beleza. Aqui eu vou salvar. Você vê que ele tem uma aparência bem bonita, né? Uma aparência bem moderna. É bem fácil de usar. Ele já vai alterar aqui pra mim, ó. Já fica bem bonitinho aqui. Cidade também eu posso colocar aqui ele compridinho, tá? Já posso fazer o ajuste para que ele fique compridinho. Cadê cidade? Não tô encontrando cidade aqui. Cadê cidade? Cidade. Aqui é cidade. Então ele tem algumas tagzinhas que são padrão, né? Que nem essa last, a first e essa aqui, que é wide, que para deixar tudo total, né? Mas você pode colocar seu próprio CSS. Você pode pegar e criar uma classe CSS e colocar ali, para que ele fique certinho. Ó, já ficou bonitinho aqui, ó. Todo... Mas se você quisesse colocar uma do lado do outro também daria. Né? Só você tem que criar sua tag CSS ou ajustar ali. Ele tá com um bugzinho. Eu acredito que seja nessa versão do e-commerce que tá com esse bugzinho de deixar um do lado do outro encavalado, tá? Mas não é nada que não dê para corrigir. Agora eu vou mostrar para vocês o outro plugin que é o mais comum, que é o que todo mundo usa, que é esse aqui, ó, Checkout Form. Ele é bem comunzão mesmo, é o mais instalado, mas ele é bem prático, ele é bem espartano, assim, não tem muita coisa, é feinho, bem feinho, assim, nossa. É bem feio mesmo, mas ele funciona. Isso que importa é que ele funciona. Se você escrever algumas coisas erradas, ele vai travar e não vai funcionar, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Sempre que você for adicionar um campo, deixa esse billing aqui, tá? Toma cuidado para não tirar esse billing. Coloca, por exemplo, aqui o billing e mais alguma coisa, tá? Tipo esse aqui, prototype, esse aqui já é padrão dele, mas por exemplo aqui, cotação. Vou criar o campo, faz assim desse jeito, tá? Deixa o billing e coloca alguma coisa aqui. Aqui em cima, você vai ter o text, password, e-mail, phone, select. Cada um é de acordo com o teu uso, tá? Text é normal, você colocar um campo de texto. Password, você pôr uma senha. E-mail é e-mail normal. Telefone é normal. Select é aquela listinha aqui. Essa listinha que eu tô mostrando pra vocês é um select. E rádio é aquele campinho que é parecido com esse aqui, mas você só consegue marcar uma vez. Esse aqui é um checkbox. Que o rádio seria um do lado do outro, um embaixo do outro, que você só consegue marcar uma vez. Você marcou aqui, se você vir marcar aqui, ele vai desmarcar. Então, esse é o rádio, tá bom? É bem interessante. E você pode criar os campos. Por exemplo, vou colocar cotação. Vou criar aqui cotação. Digite a cotação, tá? Bem basicão. Aqui o wide ele vai ficar comprido
É obrigatório, tá aberto ou não. Se quiser o campo desativar o campo, você aperta esse aqui ou desativa. Dá para fazer por aqui também. E vai mostrar no e-mail, vai mostrar nas páginas internas também. Ele vai aparecer lá no final, aqui embaixo. Aí você vai pegar ele aqui e vai arrastar até onde você quiser. Vamos colocar aqui embaixo do CNPJ, tá? Aqui, tá vendo que tem as setinhas aqui, ó? É obrigatório e tá aberto. Se eu quiser fechar ele, por exemplo, ó, se eu quiser desativar, eu venho aqui em Disable. Então ele desativa. Às vezes você pode só desativar, porque às vezes o cliente é meio indeciso, daí quer desativar. Daí passa uma semana e ele quer ativar de novo. Então você deixa aqui desativadinho pra você criar de novo, tá? Vou clicar aqui em Enable. Se quiser remover, você aperta em remover aqui, bem fácil. Clico em salvar. Se tiver campos duplicados aqui, ele não vai salvar, tá? Então você tem que tomar cuidado para não deixar campos duplicados. Feito aqui o salvei já, vou ver aqui na página do checkout para a gente ver como que ficou. Cadê o campinho nosso que a gente criou? Cotação. Tava embaixo do CNPJ, né? Então, deixa eu ver aqui. Pessoa jurídica. Cadê o campinho cotação? Deixa eu ver onde que eu coloquei ele aqui. Cotação está em cima de inscrição estadual. Deixa eu desativar aqui o Flex aqui. Não deixe vários plugins que fazem a mesma coisa ativados, tá? Sempre deixe um só. O que você escolher para usar, você usa só aquele lá e desativa o outro, tá? Tá vendo aqui, ó, a cotação apareceu agora? Não estava aparecendo por quê? Porque estava com o outro ativado. Então, sempre que você for mexer, usa só um, tá? Não usa vários plugins, não. Senão vai dar problema que nem aconteceu aqui agora, tá? E eu posso desativar esse plugin, ó. Tá aqui ativado. Se eu quiser desativar, eu volto lá. Vou aqui em cotação e vou desativar. E vou salvar, ele vai sumir. Ó, tá vendo? Sumiu. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar nos comentários que eu respondo. Semana que vem tem mais vídeos. Se você quiser que a gente continue essa série aqui de checkout, de e-commerce, deixa nos comentários. Eu gosto muito de receber os comentários de vocês, tá bom? Então até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.